Finalmente retomando, eu vou. Bom, já definimos então a tensão superficial. Agora a gente vai pular para o caso da. Vamos mostrar algumas aplicações, né, alguns exemplos. E aqui eu já mostrei um exemplo, quer dizer, eu mostrei uma imagem de um. Aparentemente isso aqui é um inseto. Parece ser um inseto. No mínimo é um artrópode, né? Hemíptero, não conheço hemíptero, mas parece ser inseto. Então eu já falei dessa situação dos insetos, de alguns insetos que eles andam sobre a água, usando e abusando da tensão superficial que a água possui, né? Eu separei um problema, uma aplicação que fala sobre um artrópode de N patas. E aí o livro é bom. Eu vou pegar um pouco no pé disso, porque o livro ele separa a aplicação, ele fala assim, ó, um inseto de N pernas está parado sobre um líquido de tensão superficial gama, determine a condição para que ele não afunde. Essa é a aplicação, exemplo que nós vamos estudar. Todo inseto tem 6 patas, correto? Que é um ramo dos artrópodes, né? E os artrópodes são animais que eles têm várias ramificações. E uma dessas ramificações é o inseto. Dentro dessas ramificações tem o aracnídeo, os aracnídeos, que inclui aí as aranhas, os escorpiões e o anglipídeos, e provavelmente acho que os carrapatos também estão dentro dessa família. E tem outras famílias aí, eu não sei se é a família também que fala, outros grupos, vamos falar grupos de artrópodes, né? E tem caranguejo, tem lagosta, enfim, tem vários bichinhos desses aí. E aí eu falei, vamos trocar, né? Vamos fazer essa pequenina correção, né? Só reforçando, isso aqui então é coeficiente tensão superficial de uma película simples, uma face, e tensão superficial de uma película dupla, duas faces, correto? Ok, então parece que deu algum probleminha aqui, beleza. Bom, vai assim mesmo. Deixa eu fechar esse e abrir esse. Aqui a aplicação. Eu fiz um desenho à mão, um manuscrito, que é o desenho basicamente esse aqui, né? E aí vocês veem que é um desenho carregado, e aí eu fiz questão de não mostrar a patinha do inseto para o desenho ficar menos carregado. E aí eu vou explicar o que significa cada pontinho desse desenho. Bom, antes de começar a comentar sobre qualquer coisa, eu vou pedir para vocês lembrarem o seguinte: a gente tem lá a força de tensão superficial, ela sendo proporcional a um delta L, né? A um L, né? Ele é proporcional. Essa força aqui, ó, gama, né? E o L. E aí esse L vinha desse arame aqui, ó, né? Que eu vou esticando. Esse L aqui que eu me refiro, né? Esse é o L que eu me refiro, esse aqui. Correto? Em uma das folhas que eu escrevi, eu falo assim, beleza, mas esse L, como que eu vou aplicar essa fórmula matemática para diferentes situações dentro da biologia ou dentro de situações físicas mesmo, né? Esse L aqui ele vai se referir a quem, né? A quem ele vai se referir? Bom, imagina então que esse arame, eu vou colocar vários arames em sequência aqui assim, ó. Né? Colocar vários arames aqui em sequência. E aí cada arame desse eu vou chamar de delta L. Quando o inseto pressiona aqui no meio, né, aí cada lado desse é equivalente a um arame desse, né, a um comprimento desse de arame.
Fazendo aqui assim, né? Bom, enfim. Quando o inseto pressiona aqui, então, no meio dessa depressão e ocasiona essa depressão, o que ele faz? Ele, em cada um desses elementinhos, pequenos elementos de comprimento enfim, essa aqui é uma rede de átomos, né? Ele é puxado aqui para o centro, né? Ele é puxado aqui para o centro. De um modo muito parecido com o que é feito aqui, né? E aí esse pedacinho aqui, né? Vou selecionar ele aqui. Esse pedacinho aqui, que é a haste móvel, que é puxado aqui para o centro, é análogo a essas setinhas aqui e esses comprimentos pequenininhos. Beleza? Eu já vou adiantar aqui uma situação que ela nos vai ser útil. Por exemplo, se isso aqui é aproximadamente uma circunferência, e aqui eu tenho delta L, delta L linha, delta L duas linhas, enfim, aí vai delta L três linhas. Quando eu faço um somatório desses delta L's, né, colocar I aqui, né, quando eu faço um somatório desses delta L's, eu encontro o perímetro da circunferência. O que é o perímetro de uma circunferência? Imagina que você tem uma circunferência dessa assim, e aí você quer saber qual é o tamanho desse comprimento aqui, ó. Né? Qual é o tamanho desse comprimento? Como você faz para descobrir isso, né? Você que é um aluno de ensino médio muito inteligente, o que você vai fazer? Você vai pegar um barbante, vai passar o barbante aqui em torno, ou você vai pegar uma fita métrica, né? Vai passar aqui em torno, vai ver onde começa, onde termina, estica o barbante ou estica a fita métrica, mede o barbante, mede a fita métrica, enfim, e você vai tirar o perímetro dessa circunferência. Outro jeito de se calcular o perímetro de uma circunferência, que é muito mais fácil, é usar... então, o perímetro de uma circunferência, né? Você aprende já no ensino médio? É muito mais fácil calcular. Em vez de eu pegar um arame, né? Um arame não. Um barbante, rotacionar em torno dessa circunferência, ou medir cada um desses elementos pequenininhos aqui, ó, em sequência, em vez de fazer isso, eu proponho isso, ó, 2 vezes πr, onde r é o raio daquela depressão. Então vamos lá, né? Então já que esse aqui é um pedacinho de ΔL, né, um pedacinho de elemento de linha, tá aqui, ó. Tá explícito aqui, ó. Esse aqui é um pedacinho da curva de nível superior da depressão. Então você imagina assim, o inseto pressiona o líquido, né, de tensão superficial, pressiona, vai formar um desenho de uma circunferência, se você olhar por cima. Essa circunferência vai ter um perímetro e um raio, né? O raio é mais fácil de medir do que a circunferência. Você utiliza o raio para poder calcular a circunferência. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um pedacinho, digamos que essa pontinha do meu dedo aqui, ó, é um pedacinho dessa circunferência, que é esse pedacinho aqui, ó. E aí cada um desses pedacinhos vai ser puxado para dentro vai ser puxado para dentro devido ao peso do artrópode, que no caso aqui nós estamos considerando um inseto, né? Inseto tem 6 patas. É importante esses 6 patas, eu vou falar por quê. Então a força com que... se eu somar todas essas forças aqui na borda, né, que puxam, que formula essa depressão aqui, se eu somar todas essas forças para aqui, né, eu vou ter essa força-peso do inseto dividido pelo número de patas que ele tem. Pelo número de patas que ele tem. Por que isso?
O inseto, ele pressiona essa circunferência porque ele tem um determinado peso, correto? Ele tem um determinado peso. Só que o inseto, ou o artrópode, ele tem N patas. Então, cada uma dessas circunferências, a força-peso que está empurrando, o elemento de força que está empurrando essas depressões para baixo, é a força do artrópode, a força-peso do artrópode, dividido pelo número de patas. Por exemplo, se o artrópode tem 6 patas e pesa, sei lá, 0,1 newtons, então nessa depressão aqui, a força que aponta para baixo é igual a 0,6 newtons dividido pelo número de patas, que é igual a 6. Isso aqui dá, acho que é 0,01 newtons de força apontando para baixo. Ok? E essa força ela está na vertical. Força na vertical. Será que eu escrevi artrópode correto? Ah, escrevi. Acho que sim. E aí eu não desenhei a patinha aqui do... Eu não desenhei a patinha do artrópode aqui porque ia ficar carregada a minha imagem. E o raio dessa circunferência que é formada pela depressão causada pelo pressionamento da patinha do artrópode é raio Rzinho, vou chamar Rzinho. Eu coloquei essa representação, mas eu posso colocar essa aqui também, ó. Que vai ser melhor pro nosso caso aqui. Ok? Beleza, agora vamos para o balanço de forças. Eu falei da força que o inseto empurra esse pedaço da superfície para baixo. Só que aí o inseto ele tá parado. Beleza? O inseto ele tá parado. E ao mesmo tempo que ele está parado, ele está pressionando a superfície da água. E aí tem uma depressão na superfície da água. E todo o sistema está parado. Então por que ele está parado? Pelo seguinte. Porque se de um lado o inseto empurra a superfície para baixo, do outro lado, as forças de coesão das moléculas que estão aqui na borda vão exercer uma força elástica que não vai permitir que essa cadeia de molas se rompa. Né? É claro que existe um limite para isso. Né? Nós vamos descobrir que limite é esse. Beleza? Nós vamos descobrir que limite é esse. Ok? Aí, beleza. Quando a gente tem uma situação dessa, aqui na borda, aqui no ponto de cada uma, aqui em cada ponto aqui da borda, eu vou ter a força de tensão superficial em oposição à força-peso que está puxando as bordas para baixo. Né? E essa força aqui, ela é tangente a essa borda. Essa força F gama, ela é tangente a essa borda delta L'. Assim como essa força F gama aqui é tangente a esse elemento delta linha. Ok? Como ela está na diagonal, ela tem uma... como ela está na diagonal, ela tem uma componente na vertical, representado por essa força aqui, e uma componente na horizontal, representado por essa força aqui. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer um recorte. Um corte de perfil dessa depressão.
Então eu tenho aqui a força né? Força de tensão superficial que está em oposição. Eu tentei colocar mais ou menos os dois em mesma angulação, mas eu não consegui. Então esse aqui é força superficial. Aqui no elemento ΔL', né? E aqui é força superficial no elemento ΔL. Aí, o que mais a gente tem aqui? A gente tem a força-peso distribuída aqui na patinha do inseto, né? Que a gente chama de melhor, em vez de falar inseto, vamos melhorar isso, né? Chamar de artrópode, beleza? Então, bora lá. Agora a gente vai fazer a decomposição desses vetores força da tensão superficial. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou selecionar a componente vertical e depois horizontal. Vou fazer para os dois aqui. Beleza? Vou colocar aqui a forcinha. Então esse aqui é componente vertical, que é muito importante. E essa aqui é a componente vertical da força F gama, que também é muito importante. Agora a gente calcula, estima na verdade, né? As forças horizontais da tensão superficial. E a gente tira a seguinte conclusão aqui, ó. Que esse vetor elimina com esse aqui, ó. Correto? Esse vetor elimina esse. E aí, aqui, então, na horizontal, outra coisa, como, resgatando aqui a primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton, vamos resgatar ela aqui, ó. Primeira lei de Newton. Um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, ou seja, velocidade constante, seja ela zero ou qualquer coisa, outro valor, quando a resultante nossa, muito sol na cara.
Alergia batendo. Quando a resultante das forças for nula. Então, qual é o significado disso? A resultante das forças é representada por esse aqui, ó. Correto? Aí eu tenho as forças na vertical. Menos a força peso na vertical. Isso aqui tem que ser igual a zero. É porque o sistema está em repouso, né? Ele tende a permanecer nessa situação. Eu acho que o próximo quadro vai representar isso melhor. Reforçando o que eu disse, né? A força que empurra a superfície para baixo vale W, força peso do inseto dividido pelo número de patinhas que esse inseto não. A força que empurra a superfície para baixo vale a força peso do artrópode dividido pelo número de patinhas que o artrópode tem. Se a gente toma aqui a situação que a depressão ela é estática, então a soma de todas as forças sobre a depressão é nula. Né? A gente já entendeu, nós já entendemos que a soma de todas as forças na direção horizontal é igual a zero, não tem o que tirar daí. Mas quando a gente faz na vertical, a gente encontra alguns relacionamentos, né? Algumas coisas que se relacionam aí, né? Bom, daqui desse quadro anterior, eu cheguei a essa conclusão aqui, né? Agora eu vou trabalhar só com esse pedaço aqui dentro do parêntese. Então, qual é a resultante das forças verticais sobre a depressão? A força resultante, que é a soma de todas as forças. Eu representei por essa letra aqui, ó. Né? R gama na vertical é a soma de todas as forças na vertical. Né? E aí vai até o último elemento lá. Mas, professor, são quantos elementos de força aí? Quantos eu puder colocar? Se eu tiver energia suficiente para colocar 1 milhão de pequenininhas forças atuando sobre pequenininhos, sobre 1 milhão de pequenininhas segmentos de linha da circunferência, eu posso colocar também. E aí, quanto mais valores pequenininhos eu utilizar, mais próximo eu vou chegar da realidade. Esse é um processo de cálculo diferencial, né? Cálculo integral, na verdade, né? Eu pego pedaços pequenininhos e vou somando, que basicamente é o que faz a integração. Beleza, só que aí, cada uma dessas forças verticais ela é construída da seguinte maneira, ó. Veja aqui na camada anterior que aqui, ó, eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo alfa é mesmo daqui. Beleza? E aí, então eu tenho assim. Força da tensão superficial. Força da tensão superficial na vertical. E aqui esse ângulo é alfa. Né?
que você identifica aqui? Um triângulo retângulo. E esse pedaço aqui é o cateto adjacente. Quando eu faço a razão de cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o f de gama, eu tenho cosseno de alfa. Isola então a componente y da força de gama e eu vou ter o módulo da força gama, módulo da força de tensão superficial naquele elemento ΔL, vezes o cosseno do ângulo alfa. Esse ângulo alfa é o ângulo que a força de tensão superficial forma em relação ao eixo vertical, que sai perpendicularmente à superfície do fluido que a gente está considerando aí. E aí, se eu fizer o mesmo para os outros elementos, eu vou ter essa equação de baixo aqui, ó. Né? No lugar de f gama y, eu vou colocar gama cosseno de alfa delta L. Né? Por que eu faço isso? Pelo seguinte, ó. Quanto vale força da tensão superficial total? Vale o... Aqui nós estamos trabalhando em uma situação de película de uma face só, né? Então vale tensão superficial vezes o segmento de linha que está sofrendo essa força vezes cosseno de alfa. E aí a gente reorganiza para ficar mais bonito. Coloca gama cosseno de alfa delta L. Tá aqui. Eu percebo então que em todas essas parcelas aqui dessa resultante eu tenho gama cosseno de alfa. Colocando em evidência o gama cosseno de alfa, eu tenho os pedacinhos daquela circunferência, todos eles somando. Se eu tenho um número infinito desses pedacinhos de sequência, e cada um desses pedacinhos tende a ser infinitamente pequeno, quando eu somo eles, essa soma aqui, ó, dá exatamente 2 vezes. Isso aqui é resultado do cálculo integral também. Isso aqui é resultado do cálculo integral também. Você pode pegar, se você quiser descobrir como calcular esse valor, você vai lá no cálculo diferencial integral e aí você vai aprender. Então, no lugar da soma desses pequenininhos elementos da circunferência, eu vou colocar 2πr. Logo, se para baixo eu tenho força-peso dividido pelo número de patas puxando a superfície, para cima, a superfície aplica uma força resultante elástica, de natureza elástica, para cima. Onde ela é calculada como gama cosseno de alfa 2 vezes πr. E aí a gente tem que dar um jeito de calcular esse alfa aí. Eu dou todos os insumos nos exercícios. Aqui é a resultante, que já tínhamos falado sobre ela, né? Essa aqui é uma representação muito comum. Força total nas bordas da pressão na direção vertical, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é na direção vertical Y. E aí a gente aplica a primeira lei de Newton, né? Que eu já declarei ela, né? Já declamei ela. Já que a superfície ela está parada, né? Ela está estática, então a soma de todas as forças sobre ela é zero. E quais são as forças que nós identificamos aí? A resultante das forças elásticas sobre a borda, na vertical,
e a força-peso da patinha, né? Que é a força-peso do inseto dividido pelo número de patinhas. E aí, vocês sabem, né? Quem tem experiência de estudar comigo sabe que quando eu coloco um valor em retângulo, ou eu estou falando de um valor muito importante, ou eu estou dando o resultado final. Esse aqui é o resultado final. Então, quando ele pede o que significa essa igualdade aqui, né? Vamos falar um pouco dessa igualdade aqui, né? Essa aqui é o que o exercício pediu, né? Condição necessária. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Condição necessária para que não afunde. Para que não afunde. Ou então, peso ou força, né? Aqui eu estou usando peso. Força, peso W nesse caso, que empurra a superfície sem rompê-la, importante aqui, né? Sem rompê-la, se relaciona com o raio R da depressão segundo a equação em destaque. Que é essa equação aqui. Tá. Então esse aqui é um jeito de... São dois jeitos de falar a mesma coisa. Tá. Como eu monto a ideia da condição necessária para que o inseto fique suspenso sobre a água, né? Para que ele não afunde. É o seguinte. Imagina que você está sobre uma cama elástica, né? E aí, quando você fica sobre a cama elástica, você estica a cama elástica para baixo, e vai haver um momento que você vai ficar parado, né? E a cama elástica vai ficar esticada. Nessa situação, a cama elástica está esticada porque a sua força-peso empurra a cama elástica para baixo, mas ao mesmo tempo a força elástica da cama elástica puxa a cama para cima. Quando eu calculo a força elástica, quando eu faço o cálculo da força elástica para cima e a força-peso para baixo, isso tem que dar zero porque a cama elástica e a pessoa estão estáticas. Isso é a primeira lei de Newton, correto? Ok. Agora imagina que você é um bruxo e você consegue fazer uma magia de conseguir ficar pesado rapidamente, só com uma magia assim, ó. Vou ficar pesado a cada segundo que passa, eu vou adquirindo massa e vou ficar mais pesado. Quando você fica mais pesado, o que acontece com a cama elástica? Ela vai descendo aos pouquinhos, então de tempo em tempo a força de peso vai aumentando e a força de reação da cama elástica também vai aumentando. E se eu tiro uma fotografia no meio desse aumento, eu vou perceber que a cama elástica e a pessoa estão estáticas e a força elástica da cama elástica apontando para cima é igual à força peso da pessoa que está empurrando para baixo. Só que, e aí, nesse caso, essa equação aqui é o quê? Válida, né? Válida.
Beleza? Só que vai haver um momento em que o material ele vai sofrer tanto estresse que ele vai acabar se rompendo. A força, né, que a energia necessária para poder aplicar essa força que esticou essa superfície tensionada, essa superfície elástica, vai haver um momento que essa força vai ser suficiente para romper essas ligações. Quando ele romper essas ligações, ele vai cair. E aí, nessa situação de rompimento, né? Então, essa aqui é uma situação estática, né? Estacionário. E quando não é estacionário? Quando a força peso dividido pelo número de patinhas do artrópode for maior que a força resultante elástica máxima da superfície elástica. Belezinha? Bom, o que é essas forças de interação entre as moléculas? Basicamente, essas forças de interação, elas têm origem nas forças eletrostáticas. E quem descreve a base, os fundamentos das forças eletrostáticas é a lei de Coulomb, né? Da força elétrica, né? A lei de Coulomb, ela foi dada lá por Charles Coulomb alguns séculos atrás. E todas essas forças de coesão, já falei sobre isso na videoaula anterior. Todas essas forças de coesão e adesivas, elas são forças intermoleculares. Todas as forças intermoleculares, elas têm origem nas forças eletrostáticas, né? A força de coesão é a força de ligação entre moléculas de uma mesma substância, né? Então é uma força interna. E a força adesiva é a força entre moléculas, mas de substâncias distintas e essas forças adesivas elas acontecem na separação de um fluido do outro, ou de um fluido de um material sólido, né? Nós vamos ver um exemplo disso. Aqui eu dou dois exemplos, que é o exemplo de uma gota de água que se espalha no vidro e uma gota de mercúrio que, em vez de espalhar no vidro, ela vira em formato semisférico, né? Elíptico, enfim. Por que a gota de vidro ela se espalha? E por que a gota de mercúrio ela vira uma gotinha razoavelmente esférica? Pelo seguinte motivo: a força adesiva, que é a força de interação das moléculas de água com as moléculas do vidro na interface, aqui assim, ó, aqui, essa força adesiva é maior do que as forças de coesão. E aí, quando eu somo força de coesão com força adesiva, dá uma força resultante apontando para o vidro. Se eu faço a mesma coisa aqui, dá o efeito parecido. Se eu faço a mesma coisa aqui, dá o efeito parecido. Ops. E aí eu mostro aqui o balanço de força aqui embaixo, ó. Força de coesão somada com força adesiva dá força resultante. Para você que não lembra como calcular essa resultante, a gente faz assim, ó. Aqui eu usei a regra do paralelogramo. Ou então você pode usar a regra do vetor entrando no traseiro do outro também. Como é a regra do paralelogramo? É assim, ó.
Eu quero somar o vetor força adesiva com o vetor força de coesão. Aí o que eu faço? Vou fazer a regra do paralelogramo. Aí eu vou aplicar aqui a regra do paralelogramo. Então vai ficar assim, ó. Daqui da ponta do vetor FC, eu vou fazer tracejar um segmento de reta que seja paralelo ao vetor força adesiva. Eu vou fazer algo muito parecido aqui embaixo também. Não deu... Esse desenho não vai dar encaixado perfeitinho aqui, porque eu fiz o desenho à mão livre. Mas eu vou dar uma consertada aqui. E aí, da ponta da força adesiva, eu vou tracejar uma reta paralela ao vetor FC. Agora deixa eu corrigir aqui o meu desenho. E aí, daqui da ponta onde eu encontro os dois vetores, eu vou fazer uma ligação aqui onde eles se encontram, na ligação das retas tracejadas. E aqui eu tenho a força resultante apontando para o vidro. Ok? E é por esse motivo que a gota se espalha, né? Porque as forças que estão abaixo da gota, né, e principalmente nas bordas, elas esticam a gota, né? Elas puxam a gota, então ela se espalha o máximo possível. Elas puxam a gota para fora da gota. No caso do mercúrio é diferente. As forças de coesão, e era de se esperar também, né? Porque mercúrio é metal e as forças de coesão entre as moléculas do metal são forças de coesão muito fortes, né? Apesar de ser líquido. Então, nesse caso, as forças de coesão entre as moléculas do mercúrio é maior do que a força adesiva das moléculas da superfície do mercúrio com as moléculas da superfície do vidro. Né? Então tá aqui o desenho, ó. A força de coesão aponta para dentro, força adesiva aponta para fora. Se eu somar força de coesão com força adesiva, eu tenho que dar a força resultante apontando para dentro da gotinha. Então, qual é a tendência dessa gotinha aqui? Qual é a tendência de forma dessa gotinha? Dela se aglutinar em um formato esférico. Por quê? Porque como a força de coesão entre as moléculas é muito forte, na média, a tendência é que cada pontinha aqui da superfície do mercúrio tenha uma força apontando para o centro, né? Na média. E aí eu faço um esboço do balanço dessas forças aqui. Então aqui eu seleciono uma molécula de mercúrio. Essa molécula de mercúrio ela sofre força de coesão para dentro, né? Força adesiva. Essa molécula de mercúrio está na fronteira entre mercúrio e vidro. Mesma coisa aqui, né? Essa molécula está na fronteira entre água e vidro. Aqui é fronteira entre mercúrio e vidro. Então, já que ele está na fronteira, ele vai sofrer uma força adesiva. As moléculas do vidro vão interagir eletrostaticamente, né, por forças de eletrostática, que são expressas na forma de força adesiva,
puxando essa molécula para baixo, mas as forças de coesão são mais intensas do que as forças de adesivas. Se eu somo um com o outro, o que eu vou ter? Usando novamente a regra do paralelogramo aqui, como eu fiz a mão livre, existe a possibilidade de eu também passar uma certa vergonha aqui também. E aí então, daqui da ponta, então, como eu vou somar esse FC com FA? Daqui da ponta do FC, eu vou propor uma linha tracejada paralela ao vetor A. Da ponta do vetor A, eu vou propor uma linha tracejada paralela ao vetor FC. Aqui deu certinho. Perfeito. Deu perfeitinho. E aí, só reforçando, né? FC é força de coesão, FA força adesiva e FR força resultante. Eu falei dessas forças adesivas, coesão, força resultante aqui nessa folha, só que eu não mencionei esses ângulos θ aqui, ó. E aí você percebe que há uma relação dos valores desse ângulo θ com a forma como essas gotas se relacionam com o vidro. Ok? E aí o que vocês percebem aqui? Que esse ângulo θ é maior que 90 graus quando a força de coesão é maior do que a força adesiva. E esse ângulo θ aqui é menor que 90 graus, ou seja, é um ângulo agudo, quando a força de coesão aqui for maior que a força adesiva. Está expresso aqui, ó. Quando a força adesiva é maior que a força de coesão, o ângulo θ é maior que 90 graus. Quando a força adesiva é menor que a força de coesão, o ângulo θ é menor que 90 graus. Vamos confirmar aqui. Força de coesão maior que adesiva, θ maior que 90 graus. Ops! Ih, eu já cometi um erro aqui. Cometi um erro aqui, deixa eu ver. Força de coesão. Tem que trocar. Depois tem que corrigir isso também. É o contrário. Oh, droga. Eu que tô confundindo com o meu próprio desenho, eu tava correto. Quando é força de coesão... Aí você acompanha aí com o livro? Quando é força de coesão maior que a força adesiva, ângulo θ maior que 90 graus. Menor que 90 graus, peraí. Isso. E quando a força adesiva é maior do que a força de coesão, ângulo θ é maior que 90 graus. E aí a gente encerra. Conteúdo de tensão superficial. Bom, como está muito corrido, tá difícil eu selecionar uma lista, produzir uma lista de exercícios para vocês. E aí qual é a minha proposta? Estudem esse exemplo, 20.5. Responda essa pergunta: o que acontecerá no exemplo da figura 20.7 quando a força F deixar de existir? Essa aqui, ó. Então, digamos que eu estou esticando essa película de água e sabão.
Tô esticando, né? Quando eu paro de esticar, o que acontece com essa película de água e sabão? Responda. Depois a gente vai estudar capilaridade, é bastante coisa aqui também. Depois pressão interna de bolha, talvez a gente estude isso também, mas pressão de uma bolha. E aqui tem os exemplos para resolver. O exercício que eu vou separar para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais tarde, eu vou fazer um copia-cola aqui do capítulo 20, dos exercícios dos pontos que nós estudamos. Acho que esse aqui é 19. Então, deixa eu pensar aqui uma lista de exercícios logo de cara aqui. O exercício que nós iremos resolver não vai ser de outro banco de exercícios que for diferente desse, tá? Todos os exercícios que nós iremos resolver nas disciplinas virão do Okuno. Talvez eu invente alguma coisa, mas os exercícios que eu inventar serão inspirados nos exercícios daqui, tá? Nas questões e problemas daqui. Deixa eu ver. Não. Também não. Ó, esse aqui, ó. 5A. Qual deveria ser o diâmetro dos condutores no xilema de uma árvore de 100 metros, se fosse possível explicar satisfatoriamente através do fenômeno de tensão superficial o mecanismo pelo qual a seiva é transportada até o seu topo? Que conclusão é possível tirar desse resultado? Considere duas placas de vidro. Isso aqui é 8 também. Considere duas placas de vidro quadradas de 15 centímetros de lado e separadas por uma pequena distância d. Se essas placas forem molhadas e mergulhadas perpendicularmente em uma cuba contendo água, qual deve ser a separação d para que todo o espaço entre elas seja preenchido por ação capilar? Suponha que o ângulo alfa formado pela direção da força F gama devido à tensão superficial e à vertical seja quase nulo, e que a viscosidade da água durante a experiência seja de 7,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons por metro. Muito provavelmente essa viscosidade que ele está chamando aqui é a tensão superficial da água. A parte mergulhada das placas corresponde a 1/3 do total. Então essa aqui é uma questão que tem que resolver. E a questão 9 também. Considere um tubo capilar de raio R em cuja extremidade se forma uma gota de raio R. O líquido adere à circunferência do tubo. Quando a gota se destacar, qual será o seu raio? Tem os dados aqui. Então, essa questão 9 provavelmente fala...
Questão 9 provavelmente fala desse aqui, ó. Eu vou chegar lá, pera aí. Provavelmente fala de um caso desse. Beleza? E é isso aí. Obrigado aí pela atenção.